Olá! Nós vamos dar continuidade à leitura do livro A Ciência de Ficar Rico. Hoje nós leremos o capítulo 4, parte 1. Meu nome é Ivana Gomes e estou aqui junto com você na leitura deste livro. Capítulo 4. O primeiro princípio da ciência de ficar rico. O pensamento é a única força capaz de produzir riquezas tangíveis por meio da substância informe. A matéria da qual todas as coisas são feitas é uma substância pensante, e o pensamento da forma, impresso nessa substância, produz a forma. A substância original movimenta-se de acordo com seus pensamentos. Todas as formas e processos da natureza são expressões visíveis do pensamento da substância original. Quando a massa informe pensa numa forma, acaba tomando essa forma. Quando pensa em movimento, realiza esse movimento. Assim foram criadas todas as coisas. Vivemos no mundo de pensamento, parte de um universo de pensamento. A ideia de um universo em movimento alcançou a substância informe, a massa pensante. Movendo-se de acordo com essa ideia, tomou a forma de sistema de planetas e a mantém até hoje. A substância pensante toma a forma do próprio pensamento e movimenta-se de acordo com ele. Pensando num sistema orbital de sóis e mundos, toma a forma desses corpos e os movimenta de acordo com seu pensamento. Pensando na forma de um carvalho de crescimento lento, movimenta-se de acordo com essa ideia e produz a árvore, embora o trabalho demande séculos para ser realizado. No processo de criação, a substância informe parece se mover de acordo com as linhas de movimento estabelecidas por ela. A ideia de um carvalho não tem como resultado a formação imediata de uma árvore adulta, mas ativa as formas que produzirão a árvore, juntamente com as linhas estabelecidas para o seu crescimento. Cada pensamento de forma no interior da substância pensante provoca a criação da forma, mas sempre, ou pelo menos de modo geral, seguindo as linhas de crescimento e de ação pré-estabelecidas. A ideia de uma casa de certo tipo, se fosse impressa na substância informe, poderia não ter como resultado a formação imediata da casa, mas canalizaria as energias criativas atuantes no comércio e nas profissões no sentido de apressar a construção desse determinado tipo de casa. Se não existir nenhum canal que possa ser usado pela energia criativa, então a casa será formada diretamente da substância primitiva, sem esperar o processo lento dos mundos orgânico e inorgânico. Nenhum pensamento de forma pode ser impresso na substância original sem provocar a criação da forma. O homem é um centro pensante e pode originar o pensamento. Todas as formas criadas pelas mãos do homem devem existir antes em seu pensamento. Ele não pode formar uma coisa na qual não tenha pensado antes. E, até agora, o homem tem limitado seus esforços inteiramente ao trabalho das próprias mãos, aplicando o trabalho manual ao mundo das formas, buscando mudar completamente ou em parte o que já existe. Ele nunca pensou em provocar a criação de novas formas, imprimindo seus pensamentos na substância informe. Quando o homem tem um pensamento forma, retira material das formas da natureza e faz a imagem da forma que tem em sua mente. Até agora, o homem pouco tem se esforçado para cooperar com a inteligência informe, ou seja, trabalhar com o Pai. E aqui, gente, só um detalhe, ele botou o Pai com o P maiúsculo, certo? Às vezes que ele está falando
é de trabalhar com o pai, ou fala no pai aqui, ele bota esse P maiúsculo, certo? Então eu vou repetir vou começar novamente esse parágrafo, tá? Para não ficar perdido no meio. Quando o homem tem um pensamento forma, retira material das formas da natureza e faz a imagem da forma que tem em sua mente. Até agora, o homem pouco tem se esforçado para cooperar com a inteligência informe, ou seja, trabalhar com o pai. Jamais sonhou que pode fazer o que vê o pai fazendo. O homem reforma e modifica as formas existentes por meio do trabalho manual, sem dar atenção à possibilidade de criar a partir da substância informe, bastando para isso comunicar a ela seus pensamentos. Pretendemos provar que podemos fazer isso, que qualquer pessoa pode fazer isso, e vamos mostrar como. Para começar, apresentamos 3 premissas fundamentais. Primeiro, garantimos que existe uma massa informe original, ou substância com a qual todas as coisas são feitas. Todos os elementos supostamente variados são apresentações diferentes de um único elemento. Todas as formas encontradas na natureza orgânica e inorgânica são formas distintas feitas do mesmo material, o material pensante. Um pensamento impresso nela produz a forma desse pensamento. O pensamento na substância pensante produz formas. O homem é um centro pensante, capaz de pensamento original. Se puder comunicar seu pensamento à substância pensante original, pode provocar a criação ou a formação das coisas sobre as quais ele pensa. Em resumo, existe uma substância pensante com a qual todas as coisas são feitas e que, em seu estado original, penetra nos interespaços do universo, preenchendo-os. Um pensamento nessa substância produz o que foi imaginado. O homem pode formar coisas em sua mente, imprimindo esse pensamento na substância informe, pode fazer com que seja criado aquilo em que pensou. Gente, eu vou parar aqui a leitura desse capítulo, certo? E aqui, falar um pouquinho aqui com vocês sobre o que eu tô vendo. Aqui, ele fala que tudo que a gente pensa, a gente pode fazer com que aquilo seja criado. Que nós, ou seja, vamos lá, que nós podemos criar o que nós pensamos, né? Que nós temos esse poder, né? De produzir aquilo que foi imaginado, né? Então, é dentro dessa linha de pensamento de criar o que nós imaginamos que o livro, que esse capítulo está falando até agora, certo? E aí eu fico pensando aqui, dentro disso, que uma outra coisa que ele fala, né, é de que o homem, ele se limita a pensar no que ele já viu, né? No que ele já viu a forma, no que ele já viu que foi feito, né? E é uma das coisas, ou seja, o quanto, e aí onde eu estava pensando é o quanto nós limitamos os nossos pensamentos e o que queremos, né? Eu não sei se é por essa linha que ele vai até o final do capítulo, já faz mais de 1 ano que eu li esse livro, então vamos ver, e até o próximo áudio.